Você sabe que sempre existiu perto da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos aonde ele estava, sempre tinha muitos amigos dele junto dele, pessoas que precisavam dele, pessoas que ele, logicamente, não negava a bênção dele sobre elas. Mas tinha muitas pessoas que eles não se sentiam necessitados da bênção do Senhor. E eram pessoas justamente que se encontravam perto do Senhor Jesus Cristo com o intuito de criticá-lo, com o intuito de encontrar nele alguma palavra que pudesse ser usada contra ele próprio. E muitas vezes esse tipo de pessoa armaram ciladas para ele, fizeram armadilhas para ele com palavras, fizeram armadilha para ele para pegá-lo em algum desleixo. Principalmente essas armadilhas eram preparadas segundo os questionamentos, eram segundo a lei, porque essas pessoas eram conhecedoras da lei, tanto da lei do Velho Testamento, quanto também da lei política do governo, como aqueles homens que chegaram para o Senhor e disseram: é lícito pagar o tributo a César ou não, não é? E Jesus, muito sábio, disse: olha, vocês dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, não é? E outras tantas vezes, né, vieram questioná-lo, e eles, irmãos, essas pessoas, elas tentavam denegrir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a imagem dele. Criticavam-no, falavam mal dele, inventavam histórias a respeito dele. E esse tipo de pessoas, eles usaram algumas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse, por não saber interpretar aquilo que ele havia falado, e usaram essas palavras para condenar o Senhor Jesus Cristo. Isso foi quando eles ouviram, pediram um sinal para Jesus e tal, e Jesus disse: nada, nenhum sinal será dado, né? Pediram prova para o Senhor nenhuma prova estava querendo dar a eles, mas o Senhor disse: destrua esse templo e eu em 3 dias o reconstruirei. Nosso Senhor não estava falando do templo de alvenaria que havia sido feito, que demorou mais de 40 anos para ser feito. Nosso Senhor estava falando do próprio templo, do corpo dele, né? Que na verdade foi o que aconteceu. Durante 3 dias o Senhor esteve sepultado, mas no 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. É desse templo que ele estava falando, e as pessoas então o acusaram e consequentemente o levaram à morte. Mas esse tipo de pessoa é aquela pessoa que é assim, mesmo que ela não tenha nada para falar, ela procura alguma coisa, ela inventa alguma coisa, ela argumenta alguma coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele veio, as pessoas começaram a falar que ele era, a duvidar que ele era um profeta de Deus. E por que eles começaram a duvidar dele ser um profeta de Deus? Porque ele não agia de conformidade com aquilo que essas pessoas, ou do jeito, ou como essas pessoas agiam. Ele não tratava as pessoas da forma como esses tratavam, porque esses eram pessoas religiosas, e para eles o religioso não podia nem sequer cumprimentar as mulheres no mercado, não podiam, sabe por quê? Não podiam nem estender as mãos e cumprimentá-las, porque eles pensavam dessa forma: vai que essa mulher está menstruada. Então eles achavam que isso iria contaminá-los. Então a religiosidade dessas pessoas, como era sem nexos. Então, meus irmãos, essas pessoas agiam igual aquele homem
aquele Simão que convidou o Senhor Jesus Cristo certo dia para ceiar na casa dele. E nosso Senhor foi ceiar na casa de Simão, e esse Simão era um fariseu, era a seita que se autodenominava os mais santos, seita essas a qual o apóstolo São Paulo, ele pertenceu. E quando o Senhor Jesus Cristo vai ceiar na casa desse homem, ele está à mesa, e quando chega aquela mulher e lança-se aos pés dele, e começa a chorar, tocar nele, o Simão pensou com ele pensou, se esse homem verdadeiramente fosse um profeta, ele bem saberia quem é esta mulher que está ali tocando, porque ela era uma pecadora. Simão, ele imaginou que Jesus não conhecesse aquela mulher, e que aquela mulher de repente apareceu ali, se lançou aos pés dele, e que se ele fosse profeta, então ele iria ter o discernimento, ter a revelação de que ela era uma pecadora, e consequentemente não iria permitir que tal mulher tocasse nele, não iria permitir que ela tocasse nele. Mas Jesus já havia realizado um milagre extraordinário na vida daquela mulher. Então, as pessoas começavam a duvidar do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não tratava as pessoas da mesma forma que os escribas e os fariseus tratavam. Eu quero ler com você um versículo na palavra de Deus, para nós darmos sequência aqui na palavra que nós estamos dando introdução. Mateus capítulo 11, versículo 19. O que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 19? Está escrito assim, eu estou lendo aqui na Bíblia, na versão, essa versão aqui é a versão comemorativa aos 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. E a versão, deixa eu ler aqui, onde é que está? Eu acho que é a Ferreira de Almeida atualizada. Eu não estou conseguindo encontrar aqui, tem muitos, mas deve ser Ferreira. Bom, mas está escrito assim, irmãos, olha, veio o Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? Filho do Homem é um título messiânico da pessoa de Jesus Cristo. E no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então, Filho do Homem, porque o Deus que se fez carne se identificou com o homem. Então ele diz, veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Por que que o Senhor Jesus Cristo disse essas palavras? Porque essas mesmas pessoas também criticaram João Batista. Porque João Batista, ele era um pregador no deserto. Nós não vemos João Batista andando pelas cidades e pregando nas cidades, conforme nosso Senhor Jesus Cristo fez, que ele ia de aldeia em aldeia, ia de bairro em bairro, ia de local em local, ia no centro e na cidade e na beira do mar. Ele percorria anunciando o evangelho. João Batista não. João Batista, as pessoas iam até ele, vinham até ele. E João Batista, ele era alguém que estava no deserto, e ele se alimentava não dos alimentos costumeiros da cidade, mas dos alimentos que se encontravam no deserto. E muitas pessoas o criticavam, diziam, esse homem tem demônio, porque achavam que ele não comia e não bebia, e se automantinha. Mas quando Jesus veio comendo e bebendo, se eles falavam
que João Batista tem demônio porque não comia e não bebia. Quando Jesus veio comendo e bebendo, eles começaram a falar: eis aí um glutão, comilão, amigo dos pecadores, né? Amigo dos pecadores. E sabe, meu irmão, eu quero falar na palavra de Deus sobre aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é de verdade, amigo dos pecadores. Ele sempre amou o pecador, mas Ele nunca amou o pecado. Por quê? Porque o pecado é a causa de tê-lo levado à crucificação, à morte. O apóstolo São Paulo, num entendimento muito amplo, ele diz o seguinte: olha, vocês dizem que foi os judeus que mataram Jesus, vocês dizem que foi o governo romano que matou Jesus, mas está escrito na palavra de Deus que o que levou o Senhor Jesus Cristo à crucificação foram os nossos pecados. Não foram apenas dos judeus, não foram apenas dos romanos, mas o pecado do homem é que carregou, é que levou nosso Senhor Jesus Cristo à cruz. Por isso Ele detesta o pecado, mas Ele morreu por causa do pecador que não conseguia se livrar de suas falhas, das suas faltas e dos seus pecados, e constantemente esse homem, consequentemente, esse homem não poderia de forma alguma alcançar a plenitude de Deus, estar perto de Deus, estar junto de Deus, por suas próprias forças. Porque o pecado do qual ele não podia se livrar é que faz separação entre homem e Deus. Aqui no capítulo de número 19, versículo de número 10, de Lucas, Jesus conhecia a real necessidade dos pecadores e os ajudava. No capítulo 19, versículo 10 do Evangelho de São Lucas, houve um episódio, teve um acontecimento que você sabe, quando Jesus estava saindo de Jericó e ele viu aquele fulano lá naquela árvore, naquele sicômoro. Quem estava lá? Era Zaqueu que estava lá naquela árvore. Zaqueu que correu na frente, subiu naquele sicômoro e esperando Jesus passar. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Como é que ele era considerado pelas pessoas? Ele era considerado o pior dos pecadores. Porque ele era o chefe dos publicanos. Era odiado. Ninguém poderia compreender que algum judeu pudesse ter amizade com um homem como esse, que era um traidor da pátria. Muito embora sendo judeu, era empregado do governo romano e cobrava imposto do povo judeu para o governo romano. Mas, irmão, quando esse homem recebe de Jesus aquela palavra: desça daí porque hoje me convém, eu quero, me convém, ninguém tem nada a ver com isso. Jesus, ele não se importava com a opinião e nem a crítica das pessoas. Ele vivia aquilo que estava determinado para ele viver e para ele fazer. Muitos de nós deixamos às vezes, amado irmão, de fazer muitas coisas para o Senhor, porque nós damos muita atenção para as pessoas que se levantam para nos criticar. Nós queremos mais agradar aos homens do que a Deus. Porque quando você vai agradar a Deus, com certeza muitos homens não se agradarão de você. O próprio apóstolo São Pedro disse o seguinte: olha, as pessoas estranham o fato de nós não andarmos junto com elas naquilo que elas fazem, naquilo que elas realizam.
As pessoas estranham o fato de você no domingo à noite estar na casa do Senhor. As pessoas estranham o fato de você no domingo de manhã vir na casa do Senhor. As pessoas estranham o fato de você na segunda-feira estar reunido com um grupo de casais aí do A2. Estranham você de vir no grupo de mulheres. Estranham você de vir no grupo de homens. Estranham você trazer os seus filhos na escola bíblica ou no GMC, do grupo missionário de Cristo. Estranho fato. Por quê? Porque você não anda de comum acordo com as coisas do mundo. E não espere ser elogiado pelo mundo. Pelo mundo você tem que esperar crítica. E se você se envergonhar da crítica, se você der atenção e agir segundo a crítica, você não vai ter progresso na sua vida. Não vai ter progresso. Irmãos, esse homem, quando Jesus fala me convém, eu não quero saber da sua opinião. Está me entendendo? Não quero saber o que você acha dele, não quero saber o que você vai falar a respeito dele. O Senhor Jesus bem sabia quem era Zaqueu, sabia quem ele era, e sabia também a desconsideração que as pessoas tinham com ele. Mas o Senhor disse: me aprouve estar com você na tua casa hoje, eu vou lá, tá bom? Zaqueu recebeu o Senhor com alegria, gostosamente, né? Esteve lá dentro, conversando com Zaqueu. Eu não sei quanto tempo que Jesus ficou lá, mas foi tempo suficiente para Zaqueu se converter. A gente não sabe exatamente quanto tempo Everton, a gente não sabe exatamente quanto tempo aquele Filipe estava do lado da carruagem lá do eunuco, lá da rainha de Candace, lá da Etiópia, né? Estava cavalgando. Você está entendendo? Está lendo? Não estou entendendo nada que estou lendo aqui, estou lendo. Não estou entendendo. Se alguém não me explicar, não consigo entender. E Filipe subiu com ele. Eu acho que Filipe não andou muito tempo naquela carruagem. Não demorou muito tempo para aquele coração se converter, porque aquele coração, ele já estava sendo trabalhado por Deus, porque o coração que está sendo trabalhado por Deus tem interesse nas coisas de Deus, tem interesse nas coisas do Pai Celestial, mesmo às vezes sem saber, sem compreender, ele tem no coração dele interesse nas coisas. Ele não aceita a ideia de que esse mundo é só visível, é só as coisas que nós estamos vendo, né? Até porque tem coisas que nós vivemos que não são visíveis. Eu estou respirando aqui o ar e eu não estou vendo o ar. Estou vivo por causa dele. Então, irmão, nosso Senhor Jesus Cristo entra lá na casa dele. Quando entra lá, né? Não sabemos quanto tempo também ficou lá com Zaqueu, mas foi tempo necessário para convencer o coração de Zaqueu, que já estava preparado, porque ele queria ver quem era Jesus, e ele não ficou resmungando: mas eu não quero que o senhor vá na minha casa, eu não quero te receber na minha casa. Amado, dificilmente Zaqueu recebia alguém na casa dele. Nenhum judeu, até mesmo parentes dele, o desprezava. Talvez fosse alguém que vivesse sozinho, sem família, sem amigos, sem parentes por perto. Agora Jesus se interessa por ele. Jesus se interessa por ele. Ninguém se interessa por ele. Todo mundo diz para Jesus se interessa. E o que o Senhor faz? O Senhor entra lá na casa do homem. Está lá na casa do homem, né? Os discípulos estão do lado de fora, lá na casa. O Senhor tinha algo ali pessoal com Zaqueu.
Vá lá saber as coisas que Zaqueu confessou para o Senhor. Vai lá saber o que foi que Zaqueu transmitiu para o Senhor, coisa da alma dele, porque não tem como você esconder alguma coisa daquele que sabe tudo. Não tem como. Então, o Senhor está lá. O que aqueles homens chegam e falam? Aqueles homens chegam e começam a criticar o Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Olha lá o seu mestre. Como é que pode o seu mestre entrar na casa de um homem como esse? Como é que pode o seu mestre entrar na casa desse homem? E foi aí que Jesus disse essa palavra, que ele veio aqui a esse mundo, ele não veio para chamar nenhuma pessoa que se autodiz justa. Ele veio para chamar os pecadores. Ele veio para salvar os pecadores. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Vim buscar e salvar o que se havia perdido. Aqueles homens, irmão, não entendiam isso, não compreendiam isso. Agora a gente olha na palavra de Deus e nós vemos o apóstolo São Paulo escrevendo algo que já está repetindo nas suas escritas, algo que já estava revelado no Velho Testamento, que não há um justo sequer, nenhum. Todos pecaram, todos pecaram. Pode ser desse tamanho, desse, mas todos pecaram. Todos pecaram. E a Bíblia fala, porque todos pecaram, todos estão destituídos, estão fora, colocados de lado, estão fora da glória, da graça de Deus. Todos. Mas eu não sou igual aquele lá. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus ama o pecador. Pode ter sido desse tamanho seu pecado, ou assim, não importa. Quanto maior o pecado, maior é a graça para perdoar. Maior é a graça para perdoar. Então, o Senhor veio aqui a esse mundo com esse propósito, o de buscar e o de salvar o homem que estava perdido. Ele praticou uma ação. Agora, irmão, o apóstolo São Paulo, no capítulo 5, versículo de número 8, ele diz exatamente que Jesus veio ao mundo por causa dos pecadores. Por causa dos pecadores. Ele diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz que Deus amou o mundo de tal maneira, se nós apenas lermos essa parte, vai ficar somente um vazio, não vai estar completa, porque o amor é uma coisa abstrata, que pode se tornar numa coisa concreta, em ações, em atos, mas o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele fez uma ação, Ele praticou uma ação, esse amor foi colocado em prática, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, ele completa essa frase, esse versículo, dizendo o seguinte: porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato inegável. Um fato você não pode negar, não tem como negar. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo
ter morrido por cada um de nós. E essa morte, ela aconteceu pelos meus pecados e pelos teus pecados, pelo pecado do homem. Deixa eu ler o versículo completo aqui. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, irmãos? Sendo nós ainda pecadores. Então guarda o que eu vou falar para você, querido. Guarda o que eu vou falar para você. Olha, nosso Senhor, Ele não tinha nenhuma dívida com ninguém. Nem com o pai e nem com o homem. Ele não tinha dívida. Mas a Bíblia nos diz que, por amor a nós, aquela dívida que nós tínhamos com Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo tomou a sua dívida, tomou a minha dívida, tomou a dívida de cada um de nós e crucificou lá na cruz. Nosso Senhor se interessa pelas pessoas que também são rejeitadas, sabe, irmão? As pessoas são rejeitadas. No episódio, no capítulo 8 de João, capítulo 8 de João, aconteceu ali uma situação onde alguns homens que eram da lei, defensores da lei, e que aplicavam a lei, haviam pego uma mulher no ato do adultério, e trouxeram-na diante do Senhor Jesus Cristo para tentá-lo, para ver o que é que ele haveria de dizer, qual seria o julgamento dele com respeito a essa mulher. O que será que ele vai dizer? E a Bíblia nos fala que o Senhor estava ali, falaram para ele, olha, essa aqui foi pega e a lei manda a gente matá-la apedrejada. Eles estavam prontos para tirar pedras nela. Estavam prontos, iriam executar a lei, mas eles começaram a insistir com Jesus. O que é que o senhor fala? O que é que o senhor diz? E você sabe o que ele falou, não sabe? Ele olhou para eles, abaixou a cabeça, de cócoras ali, ele começou a escrever o pecado de cada um, olhava lá o pecado dele, e começou a escrever. E ele ficou quieto, a Bíblia não fala, ele ficou ali agachado, né? E ele ficou ali olhando, né? Ele não ficou olhando para os homens e nem para a mulher, ele ficou olhando. E ele percebeu que houve um movimento ali. Foi quando ele se levantou e ele não viu mais ninguém. Não viu mais ninguém. Todos eles se afastaram. Todos eles foram embora. E nosso Senhor Jesus Cristo disse para aquela mulher, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Eu também não te condeno, mas escuta que eu vou falar para você. Vá embora e não tornes a... Vá embora e não tornes a pecar. Está escrito no livro de Provérbios que alcança a misericórdia do Senhor aquele que confessa o seu pecado e o abandona. A Bíblia não diz que alcança a misericórdia do Senhor, que é aquele que prevarica. Faz hoje, pede perdão. Faz amanhã, pede perdão. Faz depois, pede perdão. Faz depois, pede perdão. Faz depois, pede perdão. Esse não alcança a misericórdia do Senhor. Alcança a misericórdia do Senhor aquele que conversa com o Senhor, confessa o pecado, porque é o teu pecado, o meu pecado, que o encaminhou para a cruz. Então ele detesta, ele odeia
Se eu posso dizer que existe ódio do Senhor Deus, é ódio ao pecado do homem, porque o pecado do homem exigiu que o Senhor Jesus Cristo fosse levado à cruz. Fosse levado à cruz. O pecado do homem exigiu que o Senhor Jesus Cristo fosse levado à cruz. Então ele detesta o pecado. Então essa coisa de vir na igreja e estar na igreja e sai lá fora, faz as mesmas coisas, se identifica com o mundo, não. Ou nós nos identificamos com o Senhor, ou então nós nos identificamos com o mundo. A árvore boa, ela é apreciada pelo fruto que ela dá. Percebe-se se ela é boa ou não pelo fruto. E não existe árvore que tenha o jeito, maneira e como dar fruto bom e fruto mau na mesma árvore. Ou dá fruto bom porque a árvore é boa, ou dá fruto mau porque a árvore é má. É isso. E aí, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, então, fez uma advertência para aquela mulher, uma advertência que cabe a nós, que serve para nós como igreja dele. Sabemos nós que as nossas atitudes de errar o alvo, que pecar é isso, é errar o alvo, é sair fora da palavra de Deus. Se a gente sabe que isso levou o Filho de Deus a morrer na cruz, por que nós vamos pecar? O que vai nos restar? Como nós seremos livres do mal? Como nós iremos, da parte do Senhor, alcançar a vida eterna? Se estamos praticando constantemente aquilo que não é dele, que não parte dele, aquilo que vai nos separar e que nos separa dele, não tem jeito. Ou nós nos identificamos com o nosso Salvador, Jesus Cristo, ou então nos identificamos com as coisas de fora. Amado, Senhor Jesus Cristo, Ele tinha um interesse imenso na alma dos pecadores. Tinha um interesse imenso na alma dos pecadores. E esse interesse que ele tinha foi demonstrado no último suspiro da vida dele. A Bíblia nos fala que quando ele estava crucificado, tinha dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. O da esquerda estava resmungando, o da esquerda estava revoltado, o da esquerda não admitia que aquilo que estava acontecendo com ele era paga daquilo que ele havia feito, era o resultado daquilo que ele havia feito. Ouvindo dizer que Jesus era o Filho de Deus, ele começou a desafiar: se tu és Filho de Deus, desce daí, tira a gente daqui também. O outro do lado direito repreendeu: mas escuta aqui, você não leva em consideração de nós estarmos pagando pelo erro que nós cometemos. Esse não, ele não fez erro nenhum. Aí esse homem olha para Jesus e ele diz para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Coisa gloriosa, hein, irmãos? Guarda que eu vou falar para você. Os últimos serão os primeiros. No que o Senhor Jesus Cristo disse a ele: em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi a última pessoa que ele ganhou em vida. E foi a primeira que entrou no céu com ele.
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. Então, até no último momento, irmão, até na última hora, olha, amados, nós temos um irmão, já foi para o Senhor esses dias atrás aí, marido da irmã Alzira. Esse homem, pensa num homem de coração duro, irmão. Pensa num homem de coração, mas as filhas todas na casa do Senhor, a esposa na casa do Senhor, as filhas, todas músicas. Uma delas estava em missão lá no Egito. E esse homem, irmão, não podia ouvir falar de crente. As filhas dizem que ele tinha um coração tão duro, mas tão duro, mas tão duro, tão duro, tão duro, que era difícil até falar de Jesus para ele. Mas uma coisa nós devemos aprender, irmãos. Devemos aprender. O Senhor Jesus, Ele sempre levará em conta as nossas orações. Sempre. Ele não vai desprezar a oração, principalmente se essa oração estiver de conformidade com a vontade dEle. E a Bíblia fala que a vontade dEle é salvar todos os homens. Então, quando você faz uma oração para salvar alguém, está de conformidade com a vontade de Deus. E as meninas e a mãe oravam pela salvação dele. Ele teve que fazer um procedimento no hospital há 7 anos atrás. Teve que serrar o peito. Teve que operar o coração. Ele pegou uma bactéria lá que estava comendo os ossos dele. Ficou 2 anos internado. E ele estava à morte. Uma revelação que ele teve do Senhor. E ele estava já partindo, e ele estava se sentindo assim numa escuridão terrível, e ele percebeu que alguém veio e enficou um garfo de 3 dentes aqui do lado do ombro dele. Enfincou e começou a puxar. E ele se sentiu saindo do corpo dele. Mas quando ele viu isso, irmãos, sabe o que ele fez? Ele clamou pelo nome de Jesus. Olha só, em que situação que às vezes a pessoa chega para poder se render ao Senhor. E se rendeu por causa das orações que foram feitas por ele. Porque se ninguém tivesse orado por ele, não haveria intercessão pela vida dele, consequentemente, não haveria a operação de Deus. Mais ou menos assim. Deus quer que todos os homens sejam salvos, não é verdade? A salvação, ela acontece através do quê? Da mensagem, da pregação. E o apóstolo São Paulo fala assim, mas como é que o povo pode ser salvo se ninguém fala do amor de Deus? Como é que as pessoas podem ser salvas se são salvas pela pregação da palavra? Se nós não pregarmos, então consequentemente as pessoas não serão salvas, porque o Senhor não vai ter oportunidade de operar nelas, porque elas não ouviram aquilo que as leva à salvação, que é a palavra de Deus. Uma coisa, não é? Deus quer, mas se ninguém pregar, como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai salvar? Ele, irmão, quando estava subindo, ele clamou pelo nome de Jesus, falou, Senhor, socorre-me. Olha a palavra que está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmão, você não sabe o desejo que Deus tem de salvar as pessoas. Você não sabe. Você não sabe o quanto Deus deseja arrancar as pessoas do lamaçal do pecado e colocá-las à luz de Cristo Jesus, nosso Salvador.
A igreja precisa perceber isso, precisa saber disso. A igreja se responsabilizar por isso, porque é uma incumbência que Deus deu a ela. É uma responsabilidade dada a nós como igreja do Senhor. Ele estava, irmãos, ele falou: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. Ele viu, irmão, ele fala que ele viu uma linha assim que descia do céu até ele, e uma gotinha de água que descia assim, e quando essa gota alcançou ele, plaf, ele sentiu voltar novamente, sentiu-se liberto, sentiu-se em comunhão com o Senhor. Escuta uma coisa, olha que eu vou lhe dizer. Você se lembra daquele homem rico que morreu e foi para o Hades, foi para o inferno, e lá ele viu Lázaro. Abraão, pede para que Lázaro molhe a pontinha do dedo dele na água e me refresque a língua, porque eu estou sendo atormentado dessa chama. Uma gotinha dos céus pode livrar o homem do fundo do inferno, pode livrar o homem, pode tirar o homem pecador de lá. Uma gotinha, aquela gotinha, irmão, veio, é a água purificadora. Quando ele clamou, essa água veio, essa gotinha, uma simples gotinha que parece ser nada, veio sobre ele, e ele voltou-se, e ele sentiu-se em paz com Deus. Ele viveu mais 7 anos. A última vez, a semana retrasada, que ele foi para o hospital, ele já avisou a esposa dele: eu vou e não volto mais. Mandou chamar a filha que estava na Argentina. Ele estava no hospital, e quando a esposa foi visitar, a filha foi visitar, o genro foi visitar, ele disse assim para a esposa dele: fique tranquila, eu estou em paz. É como se fala assim: eu estou seguro. Estou seguro na mão do meu Senhor. Amém? Eu estou seguro na mão do meu Senhor. Eu estou seguro na mão do meu Senhor. E é isso que nós, os crentes, devemos ter: segurança na mão do nosso Senhor, dada a importância e o valor que nós temos para Ele. Seguro. O crente tem que ter essa segurança, porque a finalidade dele ser salvo é essa: é viver na eternidade com seu Pai Celestial. Amém? E para mim encerrar aqui, irmão, uma conclusão, eu quero falar de um versículo, de uma carta que o apóstolo São Paulo escreveu para o seu filho Timóteo, uma carta pastoral. E no capítulo 1, versículo 15 do livro de 1 Timóteo, Paulo fala assim: fiel é a palavra. Amém? Fiel é a palavra. E por ela ser fiel, ela é digna, ela é fidedigna, ela é digna de toda aceitação. Ela é digna de toda aceitação, porque ela é fiel. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Ele vai concluindo: que Jesus Cristo, ou que Cristo Jesus veio ao mundo, para quê? Para salvar os pecadores. Ele é amigo de todo homem, de toda pessoa. Ele é amigo daquele que o ama, e ele também é amigo daquele que o detesta, daquele que o odeia. Ele também é amigo dessa pessoa. Mas como assim? Porque ele não morreu pelos bons, ele morreu pelos pecadores, morreu por toda a humanidade.
Aquele que o recebe, esse além de ser amigo, então ele recebe desse amigo a salvação e a vida eterna. Aquela outra pessoa que o detesta e odeia, ele é amigo porque ele também deu a vida por ela. Só que ela não é amiga do Senhor e, consequentemente, ela não pode ter, por não ter o Senhor, não pode ter aquilo que o Senhor trouxe, que é a vida eterna. Então Paulo fala, ele está dizendo aqui, veio ao mundo para salvar os pecadores, e aí ele diz assim, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Irmão, presta atenção numa coisa que eu quero dizer para você. O Senhor nos pega como pecadores, e então nós o recebemos como nosso Salvador, Ele nos tira ali, e Ele nos coloca aqui na posição de filhos de Deus. Na posição de filhos de Deus nos é garantido o quê? Mas todos quantos receberam a esse, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós então nos tornamos filhos de Deus. Mas, enquanto nós não recebemos o Senhor como Salvador, não importa o tamanho do nosso pecado, nós somos os principais pecadores. Não importa o tamanho. Mudamos de posição, porque estamos em Cristo Jesus, e por estarmos em Cristo Jesus, nos tornamos uma nova criatura. Nos tornamos uma nova criatura. Então, meu amado, presta atenção, não quero dizer para você como igreja do Senhor Jesus Cristo. Pelo amor do nome do Senhor, guarda-te diante de Deus. Nós estamos vivendo dias sombrios. Esses dias sombrios, eles não vão permanecer. Não vão permanecer, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma grande, uma enorme promessa para a igreja. E para se cumprir essa enorme promessa para a igreja, Ele precisa da igreja, da oração da igreja, da intercessão da igreja, que a igreja permaneça na presença dEle, esteja constantemente diante dEle, não se furte da presença dEle, porque distante e longe dEle, isso não vai te servir, isso não vai te ter proveito, não vai. Amém? Então fique, permaneça, se firme na presença do Senhor.